Irmão, irmã, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui, na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens, às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família, às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo à família Teu Rei. Glória a Deus, nós estamos dentro do tempo, então vou poder pregar até as 10 horas hoje, podem ficar tranquilos, não passo das 10. Meus irmãos, glória a Deus, que benção estarmos reunidos para cultuar o Senhor num dia de ceia, num dia de comemoração, num dia onde a graça do Senhor nos alcançou. Obrigado, meu irmão. E nós estamos numa série de mensagens chamada O Caráter de Cristo na Família, né? O Caráter de Cristo na Família, nós falamos dela em 4 domingos, e no primeiro domingo nós falamos sobre a sua pureza e a sua santidade com a pastora Sayonara. No segundo domingo nós falamos sobre a sua justiça e a sua misericórdia com a missionária Jace. Semana passada nós falamos sobre o seu amor e o serviço com o pastor Reginaldo, e hoje estarei encerrando essa série falando sobre a humildade e a verdade de Cristo, o quanto ele era humilde e o quanto ele era verdadeiro. E nós queremos trazer isso para a família, entendendo que quando nós aplicamos o caráter de Cristo na nossa família, as nossas famílias são abençoadas, amém? Quando nós aplicamos o caráter de Cristo nos nossos lares, não tem como dar errado. Quantos têm certeza disso? Que se o caráter de Cristo reina sobre a sua casa, reina sobre o seu lar, nada acontecerá conosco. O Senhor nos guardará, o Senhor guardará os nossos filhos, o Senhor guardará a nossa história. Irmãos, o que é humildade? Aí eu fui no Google, não foi o ChatGPT não, fui no Google, mais rápido. O Google me diz o seguinte: humildade é a qualidade de quem age com simplicidade, uma característica das pessoas que sabem assumir suas responsabilidades sem arrogância, prepotência ou soberba. Em teoria, humildade é tida como uma qualidade bastante positiva e benéfica. Para o humilde, ninguém é pior ou melhor do que os outros, estando todos no mesmo nível de dignidade, de cordialidade, respeito, simplicidade e honestidade. Quantos concordam que humildade, ser uma pessoa humilde é pensar dessa forma? O que é ser verdadeiro, uma pessoa verdadeira? Uma pessoa verdadeira, em termos gerais, é alguém que se apresenta de forma autêntica, sem falsidade ou máscaras, mostrando quem realmente é. É alguém que é sincero em suas palavras e ações, com integridade e honestidade. Concordas com isso? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, a respeito do caráter de Cristo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Filipenses. Atos, Romanos, Coríntios, Efésios. Está para frente aí. Filipenses, logo depois de Efésios, capítulo 2. Quem não sabe a sequência das Bíblias, eu indico a música do R.R. Soares. Que isso entra na nossa mente. Quem conhece a música do R.R. Soares? Quem não conhece a música do R.R. Soares? Pesquise. Você vai guardar tudo. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. Depois vocês, não vou cantar o resto não, mas lá vocês vão guardar tudo. Filipenses capítulo 2, versículo de número 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que devia se apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Oremos em nome de Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado. Obrigado por essa palavra, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela ceia do Senhor, obrigado pelos irmãos que o Senhor trouxe até essa casa, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Te pedimos nesse momento, fale conosco através da Tua palavra,
nos ajude, nos direcione a cuidar das nossas famílias, nos ajude, Senhor Deus, a que o caráter do Teu Filho esteja nos nossos lares, nos ajudando, nos abençoando, nos direcionando. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, abre os nossos ouvidos, para que possamos ouvir, enxergar, entender, guardar tudo aquilo que o Senhor tem para dizer nessa noite. Já oramos desde já te pedindo, abençoa nossas famílias são do Senhor, nossa casa, nossos filhos, tudo que temos é do Senhor Jesus. Por isso estamos aqui, para aprender do Senhor como nos portar, como nos comportar diante dos nossos lares, para a honra e glória do seu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Deixa sua Bíblia aberta aí, né? Nós já vamos voltar nela. Meu irmão, o grande problema dos nossos dias de hoje é que as famílias, a maioria delas, elas são moldadas pela cultura. Inclusive famílias cristãs, é a cultura que molda como são os lares. Só que dentro de uma família cristã, dentro de pais e mães que se converteram ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, dentro da família que o filho confessa e diz que o Senhor, Ele é o Deus da vida dele, o que tem que moldar as nossas famílias é a cruz de Cristo. O que molda nossas casas não é a cultura, amém? Porque a cultura, ela quer imprimir valores que não são bíblicos. A cultura, o mundo quer imprimir valores que tira a cruz do centro das nossas vidas. O apóstolo João já foi bem claro quando ele diz que nós não devemos amar o mundo, nós somos contra essa cultura, nós não precisamos e as nossas casas não podem viver de acordo com essa cultura. Viver de acordo com essa cultura, te falo, irmão, é mais fácil. Viver de acordo com essa cultura é prazeroso. Viver de acordo com essa cultura traz anseios que não é para nós, anseios que não são para o povo de Deus. Coisas que o homem e a mulher não deveriam pensar, na cultura desse mundo está. Agora na cruz, a cultura que a cruz nos ensina é uma cultura de humildade, é uma cultura de verdade, é uma cultura onde nós devemos aplicar as doutrinas cristãs, colocar em prática tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos chamou para ser e para viver. Sabe, que a nossa família, que a nossa casa possa ser uma família que represente o poder e a glória de Cristo nos nossos lares. Cristo é o modelo perfeito. Quantos concordam com isso? Se quisermos estudar sobre cultura, sobre práticas, sobre caráter, Cristo é o modelo do qual nós devemos aplicar. Cristo é o homem que veio, é o Deus que habitou nessa terra e que é o modelo do qual nós devemos nos colocar como exemplo. Cristo é o exemplo para os nossos lares. Cristo, Ele é humilde na sua glória. Quem é Cristo? Nós acabamos de ler. Ele poderia ter chegado como o dono do mundo, o rei, o Senhor, o Salvador. Ele foi tentado nisso, mas ele não quis viver aquilo que o mundo ofereceu para ele. Cristo, na sua humildade, ele viveu em glória na sua humildade, e ele também viveu na verdadeira missão que o nosso Senhor nos deu. Nosso Cristo, ele é um rei que se fez servo. É o texto que nós acabamos de ler. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que poderia se apegar. Versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Meus irmãos, a palavra no grego, kenosis, ele quer dizer o seguinte, que o Senhor, ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão daquilo que ele poderia ter. Ele poderia ter chegado sim, irmão. Chegando. Ele poderia ter chegado assim, olha, eu sou o filho de Deus, eu mando isso aqui e eu vou mudar tudo. Não. Mas Jesus, ele decidiu ser servo. Jesus, ele decidiu vir ao mundo lavando os pés dos discípulos. Jesus sabia que o Pai tinha dado todas as coisas para ele, e mesmo assim Jesus agiu como um menor. Servindo. Jesus diz em Marcos que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Jesus define a sua missão como base no serviço sacrificial.
Esse é o exemplo que nós temos. Um Deus que serve, um Deus que se entregou por nós. Isaías capítulo 53, versículo 2 e 3 diz que ele não tinha aparência nem formosura, que ele era desprezado, rejeitado. Cristo mesmo assim escolheu uma vida simples, escolheu uma vida rejeitada, sem glória humana. A humildade de Cristo não era fraqueza, e sim força controlada. Quantos entendem isso? Ele poderia ser, ele sendo Deus, ele poderia estralar os dedos e acabar com tudo, ele poderia fazer qualquer coisa que ele quisesse, mas ele decidiu por si mesmo se entregar. João Calvino disse que a verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, mas nada pensar de si mesmo diante da glória de Deus. Diante da glória de Deus, quem somos nós? Diante do poder de Deus, diante da proposta de Deus, diante do chamado de Deus para nossas famílias, quem somos nós? Diante da missão de Deus para mim e para a sua vida, quem somos nós? Diante da missão de Deus sobre o que é ser pai, diante da missão de Deus sobre o que é ser filho, ser esposa, quem somos nós? Deus é glorificado em todas as nossas atitudes. Qual é o fim do homem? O fim do homem é ter prazer em Deus, para que Deus seja glorificado para sempre, sempre, sempre. Para que você nasceu? Você nasceu para ter prazer em Deus, você nasceu para viver em Deus, e você nasceu para glorificar o nome de Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus sobre nossas vidas dessa noite: a sua casa e a sua família glorificará o nome de Deus dessa cidade, seus filhos glorificarão o nome de Deus, a sua esposa glorificará o nome de Deus, o seu marido será um homem de Deus, amém? Irmãos, como que nós aplicamos isso dentro das nossas casas? Como nós aplicamos a humildade de Cristo no lar? Sabe, nós entendemos que Cristo se fez servo, mesmo sendo rei, e isso deve moldar o nosso pensamento. Pais, devemos ser servos, mesmo sendo cabeça da casa, devemos cuidar. O lar, irmão, o lar é o primeiro lugar que nós devemos ser como Cristo. É o primeiro lugar que nós devemos aplicar o caráter de Cristo. Dizemos muito que a nossa primeira igreja é a nossa casa. Os nossos primeiros discípulos é a nossa família. Isso mesmo, de fato, nós precisamos viver, irmãos, de acordo com a vontade do Senhor dentro das nossas casas. O nosso lar é o nosso primeiro campo missionário. A nossa casa os primeiros discípulos que nós temos está dentro da nossa casa, amém? Engraçado que quando cada membro da família assume o coração de Cristo dentro do seu lar, as coisas mudam. Quando Jesus ele é o centro do lar, a humildade de Cristo reina dentro do nosso lar, a casa se torna um reflexo do reino de Deus. É a oração do Pai Nosso, quando nós dizemos: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Irmãos, eu me maravilho, porque ser crente dentro da igreja é uma delícia. Ser crente 2 horas por semana é uma maravilha. Orar pelo irmão que está do lado, irmão, ô glória, pega fogo. Quero ver você orar pela esposa que te deu uma cutucada de manhã. Orar pelo marido que pisou no seu calo meio-dia. Irmãos, é lá. Venha a nós o teu reino, é lá, é na sua casa, é com seus filhos, é com sua mãe, é com seu pai. Tem lugar melhor, irmão. Sabe, até um tempo atrás a gente podia brincar com o Messi, né? Até o Messi deu certo. Todo mundo falava assim: não seja um cristão igual o Messi, ou um pai de família igual o Messi. Fez tudo em todos os outros clubes, mas não ganhou um título pela Argentina. Mas agora ganhou, né, irmão? Agora não podemos falar. Então, se você fez tudo lá de fora, agora é hora de você fazer dentro da sua casa, porque se até o Messi ganhou um título com a Argentina, nós também podemos ser cristãos. Comparação baixa, né? mas nós somos mais do que o Messi. Nós temos Cristo, o Espírito Santo dentro de nós, e nós podemos ser bons maridos, bons filhos, em nome de Jesus. Qual que é o papel do marido? Sabe, maridos, a primeira coisa que você deve entender é que você deve liderar a sua casa com a toalha na mão. Toalha na mão para você lavar os pés da sua família, assim como Cristo fez. Sabe,
Efésios capítulo 5, versículo 25, vai dizer claramente para nós qual que é o papel do homem dentro de casa. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Homem, você deve ser aquele que ama a sua família e se entregue por ela. Homem, você deve ser aquele que lidera com sacrifício e com serviço. Olha o que diz aí: marido, cada um de vocês deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Irmãos, homens, o seu lugar, o seu posicionamento dentro do seu lar é a mesma liderança de Jesus. Não é uma liderança dominadora, mas é uma liderança humilde. Não é uma liderança que exige, é uma liderança que inspira. Quantos filhos querem ter pais de Deus? Quantas esposas querem ter homens de Deus na sua casa? Esposa, levanta a mão, não estou perguntando se ele é, estou perguntando se você quer. Irmãs, levanta a mão, quantos querem ter um homem de Deus na sua casa? Tem irmã que não levantou não, você quer outra coisa? Nós queremos ter homens de Deus dentro da nossa casa. As esposas querem ter homens que amam como Cristo amou, que não impõe nada, aqui quem manda sou eu. Não, irmãos, o homem ele deve servir. O homem, ele não busca o centro, mas se faz menor para edificar a outros. Cristo não precisou provar quem ele é. Cristo precisou provar quem ele é? Não, ele era. Ele era o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Cristo, Ele é o enviado Senhor, Ele é aquele que veio, que morreu, que ressuscitou o terceiro dia, Ele é aquele que visitou os discípulos, Ele é aquele que subiu, Ele é aquele que está sentado à direita de Deus. Eu não preciso provar nada para ninguém. Homem que é homem não precisa provar nada para ninguém, amém? O marido humilde. Vocês gostam, né? Vou até beber água. Só as irmãs que estão rindo, os irmãos estão tudo tensos. Vai chegar a vez dela, irmãos, calma. O marido humilde, ele ouve. O marido humilde, ele pede perdão. O marido humilde, ele ajuda nas tarefas. Ele cuida do emocional. Meu Deus do céu. É o marido, né? Estou falando muito mal dos maridos. O marido, ele cuida espiritualmente dos filhos da esposa. Marido, ore com sua esposa. Coloque a mão na cabeça dela. Ore com ela. Profetiza sobre a vida dela. Busque a Deus pela sua esposa. Busque a Deus pelos seus filhos. Marido, haja de forma serva na sua casa. Porque esse foi o papel de Cristo. Cristo nos ensinou a forma humilde de servir, a forma humilde de se entregar pela igreja. Se você se coloca nessa posição, eu sempre costumo dizer com homens, a maioria dos homens chega em mim e fala assim: ela não me respeita, pastor. Essa mulher não me respeita. Essa mulher é assim, essa mulher é assim. Aí eu pergunto para ele: que dia que você orou por ela? Nunca. Que dia que você se colocou na posição de um sacerdote do lar? Nunca. Pois é, irmão. O dia que você se colocar como um sacerdote do lar, como aquele que ouve a Deus para falar com a sua esposa, as coisas vão mudar. Porque quando você não ouve a Deus para falar com a sua esposa vê um homem carnal, e o homem carnal não é bom. E o homem carnal, ele vai trazer problemas para sua casa, ele vai trazer opiniões próprias, mas um homem que está perante Deus, um homem que está de joelho diante de Deus, é um homem que a esposa tem prazer em ouvir, é um homem que a esposa olha e fala assim: olha, o meu marido é sábio. Irmãos, homens, sirvam as suas esposas, sejam humildes na sua casa. Humildade não tem nada a ver com feminilidade. Estão querendo transformar os homens em maricas. É isso que estão tentando fazer. Mas um homem não precisa provar que ele é macho para ser macho. Ele é homem quando ele está na posição de sacerdote da casa dele, quando ele direciona a sua casa em oração, em busca, em palavras corretas, bíblicas. Isso é ser homem, isso é ser verdadeiro, isso é ser humilde. Esposa, fala um pouquinho das esposas agora.
Sabe, irmãs, vocês precisam entender a questão da humildade dentro dos lares. Vocês precisam entender que vocês têm uma influência serena e poderosa com a porção do Espírito Santo sobre a vida de vocês. Espírito manso, que cuida. A humildade de Cristo inspira a esposa a exercer influência e não competição. O pior problema de um homem é quando a mulher quer competir com ele. O pior problema, e nessa era do feminismo, onde as mulheres, em uma era tão difícil, que as mulheres têm que sair de casa também para trabalhar, têm que sair de casa para ajudar na família, têm que correr atrás porque está tudo difícil. Começa um espaço de competição, de que eu faço, de que eu tenho autoridade, uma disputa de autoridade, o filho chora, o pai corrige, a mãe passa a mão na cabeça e vira uma bagunça. Onde a mãe quer competir com o filho e com o esposo, onde a mãe não quer ser usada pelo Espírito Santo para ser a parceira sábia, não rival. Você não vai competir com seu esposo, você não vai ser cabeça do seu lar. O dia que você tentar ser cabeça do seu lar, você vai matar o seu marido e vai matar o seu casamento. Esse não é o papel da esposa dentro do lar. O papel da esposa é o papel de auxiliadora. O homem é o cabeça, o homem direciona. Nós costumamos brincar que o homem é o cabeça e a mulher é o pescoço. Homem, seja sábio, ouça a sua esposa, amém? O homem precisa ouvir a sua esposa. Não estou falando aqui que esposa deve ser ali, né, eu mando aqui, não é isso, acabei de falar sobre isso. Mas mulher, submeta ao seu marido, coloque-se a mesma missão. Submissão não é inferioridade, mas é uma força guiada pela graça de Deus. É como Cristo se submeteu ao Pai. É como Cristo falou assim: Pai, a minha comida e a minha bebida é fazer a sua vontade. Eu quero estar de acordo com aquilo que o Senhor direciona. Eu quero estar de acordo com aquilo que o Senhor tem para mim. Irmãs, não tente ser como Jezabel. Jezabel matou o seu marido por querer dar aquilo que ele não poderia ter. Matou, morreu. Irmãs, diante de Deus, e com a presença do Espírito Santo, e com a vontade do Senhor, humildade dentro do seu lar e reconhecer o seu papel. Um papel que vai ajudar o marido, que vai edificar a casa, que vai cuidar. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica o lar e a tola destrói. Eu costumo dizer isso em todos os casamentos. Se os irmãos já foram em algum casamento que eu fiz, já devem saber disso. Efésios, capítulo de número 5, no finalzinho, quando o apóstolo Paulo está falando sobre o relacionamento entre mulher e marido, ele vai dizer o seguinte: olha, maridos, ame a sua esposa. Ame a sua esposa. Nenhuma mulher aqui quer dinheiro. Mulher primeiro quer ser amada. Quantas mulheres acham isso? Quantas mulheres preferem ser amadas do que dinheiro? Do que adianta ter dinheiro e não ser amada? Do que adianta ter dinheiro e seu marido procurar outra na rua? É melhor comer arroz com feijão e ovo com um homem que te ama. As mulheres querem ser amadas. As mulheres querem ter um homem que morra por ela. O apóstolo Paulo continua dizendo: mulheres, respeitem o teu marido. Vou dizer uma coisa para vocês. Antes de sexo, o seu marido quer respeito. Seu marido não quer que você fique falando dele para as outras. Seu marido não quer que você desrespeite ele perante os outros. Os homens concordam comigo? Que você quer respeito perante os filhos. Tudo que o homem mais gosta de ouvir é: filho, seu pai falou, respeita seu pai. Já deu bênção para seu pai, menino? Já deu um beijo no seu pai? Os homens querem respeito das esposas. Se a gente entende isso, se as mulheres entendem isso, se os homens entendem isso, os casamentos são felizes. Isso é o princípio do casamento. Homem, ame a sua esposa a ponto de morrer por ela. Esposa, respeite o seu marido como a igreja deve respeitar a Cristo.
É assim que a gente começa com a humildade. O filho, ele deve servir. O filho deve entender que servir é maior do que exigir. Nós precisamos, irmãos, ensinar a humildade para os nossos filhos dentro das nossas casas. Nossos filhos precisam entender que eles têm que servir, que Cristo chamou eles para um legado maior do que o nosso. Mas se eles não aprenderem a servir, a respeitar, a ser humildes dentro de casa, se os filhos não são ensinados a lavar os pés uns dos outros, se os filhos não são ensinados a respeitar, se os filhos não forem ensinados a ter compaixão, irmão, o que tem de filho mandando em pai não é brincadeira. O que tem de filho que manda em casa não é brincadeira. Como diz a música, casa que não tem galo, quem canta é frango e franguinha. Precisa-se ter homens de Deus. Precisa-se ter mulheres de Deus que colocam os filhos nos lugares deles. Aqui quem manda é a gente, aqui quem manda é a palavra de Deus, não é o que o mundo diz. O que a gente mais ouve, irmãos, isso é qualquer escola, particular, pública, cristã, não cristã, é filhos trazendo exemplos de coisas do mundo, e os pais não sabem como lidar com isso. Nós lidamos à luz da palavra. Filhos, o que governa a nossa vida é a Bíblia. O que governa a nossa casa é a vontade do Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmãos, a humildade de Cristo não é apenas uma doutrina a ser admirada, é uma doutrina a ser vivida dentro dos nossos lares. Eu prefiro que vocês não sejam de Deus aqui dentro, mas sejam de Deus dentro da sua casa. Domingo, não coloque uma roupa de crente e venha para o culto, não, se você não é bom dentro da sua casa. Estou falando que você deve vir para o culto, não é para você ficar em casa se você é ruim, não. Pode vir do jeito que você é, eu só não quero que você coloque uma roupa ruim. Uma máscara de não crente. Venha para o culto sem máscara. Venha para o culto do jeito que você é. Abra o seu coração com os irmãos. Quantos homens de Deus nós temos aqui? Quantos homens de Deus que você pode abrir o coração e falar assim: olha, não estou sabendo lidar com a minha esposa. Não estou sabendo lidar. Achei que eu tinha casado com a mulher de Deus. Não é. Achei que eu tinha casado com um homem de Deus, não é. Irmãos, vamos conversar. Mas o que adianta ser crente aqui 2 horas por semana e não ser crente dentro de casa? O que adianta? Valeu a pena ser crente aqui dentro? 20 anos? Não valeu. Não valeu declarar que sou cristão e... Irmão, eu tenho prazer de voltar para casa, eu tenho prazer de estar com meus filhos, com a minha família. Sabe por que a maioria dos homens, quando não é crente, para no bar? Porque os amigos estão lá. Talvez nem tão, porque não querem chegar em casa mesmo. Faça do seu lar o melhor lugar para você estar, amém, irmão? Faça da companhia da sua esposa, dos seus filhos, o melhor lugar para se estar. Isso começa com humildade. Você pode ser, irmão, o chefe da casa, você pode ser a mulher sábia, mas se vocês não se colocarem no lugar, você pode ser os filhos top que seus pais tanto querem, mas se vocês não se colocarem no lugar, não refletir o caráter de Cristo, nada vai dar certo. Que a sua casa, que a minha casa, possa refletir o caráter humilde de Cristo. Você sabe quem você é, você sabe que você tem autoridade, mas tem hora que você prefere pegar a toalha e lavar os pés para você ensinar algo maior do que isso. Porque você poderia chegar metendo os 2 pés na porta e falar assim: aqui quem manda sou eu. E faça assim. Isso não é o caminho. Isso não é o que Cristo fez. Pelo contrário, Cristo veio trazer um reino totalmente diferente daqueles que os homens estavam procurando, que os judeus estavam esperando. Quer ser o maior? Seja aquele que serve. Mulheres, quer ser a mulher sábia que edifica o lar? Tem como ser, sendo humilde, nosso Senhor, como nosso Senhor Jesus Cristo foi. A verdade de Cristo. Cristo foi um homem cheio de graça. Cristo foi um homem cheio de verdade. Sabe, Jesus Cristo, ele é a verdade encarnada. Ele não apenas fala da verdade. Ele é a verdade, Ele é o Deus, Ele é aquele que veio, Ele veio revelar quem Deus é para nós. Cristo veio à terra, Ele não apenas veio falar das coisas morais, como um bom sábio, como um bom,
como é que chama aquele? Como um bom rabino. Cristo, de fato, ele veio viver, ele veio mostrar para nós como é viver a verdadeira verdade, a verdade perfeita, sem pecado, sem nada. Ele confronta, irmãos, com amor, ele corrige com justiça, ele nunca comprometia a sua santidade. Cristo é o exemplo de verdade, porque a verdade de Cristo, ela é inseparável da graça. Quando já ouviram aquele negocinho, acho que não passa mais não, era um negócio que tinha na Globo, que era o Super Sincero. Quantos lembram do Super Sincero? Ixi, não é da época de vocês não, né? Super Sincero, o cara falava só a verdade. Irmãos, tá bom, tudo bem, você quer falar só a verdade? Tá, mas a verdade não pode ser jogada de qualquer forma. A verdade não pode ser dita à torta direita, porque eu sou verdadeiro. Não, irmão, talvez você está usando de uma falta de educação para tentar respaldar a sua verdade. Lembra do encontro de Jesus com a mulher samaritana? Jesus vai conversando e vai mostrando para ela, olha, chama seu marido. Ela já dá uma coçadinha na cabeça. Que marido? Porque esse que eu estou... Ela sabia, 5 homens. E Jesus vai ensinando para essa mulher. Jesus, ele confronta com a verdade, mas ele oferece a água. Às vezes, quando o Asaf apronta aqui na igreja ou qualquer lugar, eu falo assim, em casa nós conversamos. Gente do céu. Ele senta na mesma hora. Ele vai no carro quietinho, não fala com ninguém, pura o olho. E a primeira coisa que eu faço, a hora que entra em casa, entra para o seu quarto, nós vamos conversar. Aí ele já regala o olho, enche o olho de água, mas com graça, fala assim, você viu o que você fez? Você viu que você agiu dessa forma? Quando eu falo, acho que não entendeu ainda. Quando eu falo, eu não bato, mas quando eu já estou aprontando animal, eu já dou uma chinelada, eu já bato sem avisar. Eu já vou direto. Mas quando eu chamei para conversa, ele acho que não entendeu ainda. Vai lá, conversa. Fala com forma clara. Falar a verdade, irmão, é ter amor, é ter empatia pelo outro. Sabe? Jesus fala sobre a verdade dessa mulher. Mas ele fala com a vontade e o desejo de resgatar. Não chega julgando para o seu marido todas as podridões que ele tem. Não chega julgando para a sua esposa todas as verdades. Vamos aqui, porque hoje nós vamos ter uma DR aqui, e essa DR eu vou julgar tudo, irmão. Irmã, se você não tem o plano B para consertar e para trazer graça e para trazer alívio, para que julgar a verdade? A verdade ela tem que ser dita, mas ela tem que ter uma saída. Olha, você não tem marido mesmo, esse é o 5º. Mas vem cá, eu vou te dar água viva da qual você nunca mais terá sede. Eu vou mudar a sua vida, eu vou mudar a sua história. Nós precisamos, irmãos, agir com misericórdia. A verdade, ela precisa ser restauradora dentro dos lares. A verdade, ela precisa ser uma verdade que confronta, mas uma verdade que restaura, uma verdade que traz vida, uma verdade que traz alinhamento de Deus. De Deus para os nossos casamentos, para a nossa família, sabe? A verdade sem amor é brutalidade, e o amor sem verdade é hipocrisia, diz John Stott. A verdade sem amor, ela é brutalidade, ela exagera, ela destrói. Então toma cuidado quando você está tentando ser verdadeiro com alguém sem amor. E nós precisamos entender que amar é corrigir. Amar é instruir. Amar é dizer, olha, eu vou te ensinar o caminho da verdade. Eu costumo dizer para os pais, né? É melhor você dar pressão no seu filho, é melhor você colocar de castigo, é melhor você dar uma chinelada do que seu filho apanhar da polícia, do que seu filho apanhar de traficante, do que seu filho... Hoje não pode bater mais, né? Não pode espancar, irmão. A vara da correção, ela existe com amor.
Você corrige porque você ama, você corrige porque você quer o seu filho bem. Sabe como nós vamos aplicar essa verdade dentro da nossa família? A verdade de Cristo é a maior precisão moral que qualquer humanidade pode querer. A verdade de Cristo é o que é a expressão viva do caráter de Deus. A verdade de Cristo transforma lares, a verdade de Cristo muda a nossa vida. Irmão, nós precisamos nos render àquilo que Cristo tem para nós. Essa verdade de Cristo é uma verdade cheia de graça, é uma verdade transformadora. Irmãos, quantos de nós aqui, no dia que nós convertemos, você não foi impactado pelos seus pecados? Quantos de nós? No dia da sua conversão, você não chorou porque Deus te tocou. Você não chorou porque teve pó de ouro na mão no culto. Você não chorou porque alguém rodopiou no espírito. Você chorou porque você teve um encontro com a realidade de quem você é. Porque as outras coisas não mudam enquanto nós não nos convertermos com a realidade de quem nós somos, homens pecadores, falidos, dependentes da glória de Deus. Aí nós choramos, aí essa graça vem e fala assim: Senhor, quando eu dizia, né, foi tirado um peso das minhas costas, eu fui liberto de um peso, o peso do pecado que eu carregava, a graça de Cristo me limpou. É essa verdade de reconhecer quem nós somos e entender que a graça salvadora de Cristo nos transforma. Essa verdade sobre as nossas famílias é uma verdade que confronta os nossos problemas, mas que traz graça para conseguir consertar esses problemas. É assim que essa verdade vai precisar ser atuada, ser transmitida dentro dos nossos lares. Quando a verdade reina com amor, o lar se torna um lugar de cura. O lar se torna um lugar onde nós confiamos em Deus, onde tem crescimento espiritual, onde tem vida com o Espírito Santo. Quando falta a graça, a verdade se torna dura e destrutiva. A graça de Deus precisa estar no meu e no seu lar. Nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos buscar a Deus, para que a graça do Senhor esteja em nós. Pais, a verdade com amor é a educação que transforma. A verdade com amor é o que vai mudar a história da sua família, é que vai mudar a história dos seus filhos. Os pais devem ensinar os filhos a viver com verdade, com firmeza, com misericórdia de Cristo. Isso é o que muda a nossa história. Sabe, nós devemos ensinar os nossos filhos não com mentiras, para tentar protegê-los. Quantos de nós mentimos para os nossos filhos? Isso é proteção. Proteção do quê? Não fala para o seu filho, não fala para o filho que estamos sem dinheiro. Por que não? Você está mentindo para o seu filho. Talvez você vai ter que chamar seu filho um dia, tomara que não, mas se necessário for, você vai ter que chamar o seu filho e dizer: filho, papai e mamãe estão sem dinheiro, então nós vamos orar agora para o Senhor nos sustentar. Nós vamos pedir a Deus para que Deus venha. Não tenta mentir para os seus filhos, fazendo conta que vocês não podem fazer, porque lá na frente vai apertar. Filho, nós vamos comer arroz com feijão e ovo, mas eu tenho certeza que Deus vai prosperar a nossa vida ainda. Imagina você chamando seu filho, orando, e passa 2, 3 meses, você arruma um emprego melhor, sua renda aumenta, e você pode sentar na mesa e falar: filho, lembra o dia que nós oramos? Deus respondeu a nossa oração. Orar por coisas, orar por presente. Eu costumo dizer para meus filhos, quando eles pedem alguma coisa que está muito fora assim, do nosso patamar, há uns anos atrás, eu lá pedi uma bebê reborn. Se fosse hoje, nós estaríamos aí, né? Eu falei assim: filha, papai não tem bebê reborn? Não. Você me desculpa, mas não dá para dar bebê reborn. Na uma fase, estava ruim. Mas vamos orar. Vamos orar. Irmão, no outro aniversário da minha filha ganhou uma bebê reborn em perfeito estado. Sem pedir. Sem falar assim: eu quero um bebê. Não, chegou uma bebê reborn. Ela falou assim: papai, Deus ouve orações. Ouve, filho. Ouve. Não tenta mentir para os seus filhos. Evite manipulação dentro da sua casa. Se você fizer isso, você vai ter isso. Existe recompensa, é diferente de manipulação.
Olha, cada um tem a sua tarefa aqui em casa, cada um faz suas coisas. Não faça chantagem. Se você tomar banho, você vai poder dormir meia hora mais tarde. Irmão, banho é obrigação. Não tem que dormir mais tarde porque tomou banho. Não tem que fazer tal coisa porque tem coisa que é obrigação, tem coisa que seu filho tem que fazer. Tem coisa que é papel do homem, tem coisa que é o papel da mulher. Não tem que negociar, sabe, a gente tem que entender que não podemos usar dessas coisas para tentar controlar. Isso não é verdade. Ame a sua família, ame seus filhos. Nós precisamos corrigir com clareza e com amor. Amém, irmãos? A clareza e o amor transformam nossas vidas. Efésios capítulo 4, versículo 25, é tremendo esse texto. Deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nós mentimos na nossa casa? Você mente, irmão, irmã, na fatura do cartão? Você mente em algumas coisas que você está passando? Você mente nas tentações que você sofre? Você não pode mentir. Você tem a sua esposa, você tem o seu marido. Eu costumo fazer essa pergunta quando eu faço aconselhamento de casal: quem é a pessoa mais importante na sua vida? Alguns falam, meu filho. Outros falam, minha mãe. Nossa, quando fala minha mãe, dá vontade. Irmão, você casou, a pessoa mais importante da sua vida é sua esposa. É seu marido. Acima dos seus filhos. Por quê? Seus filhos vão casar, eles vão embora e vai sobrar só vocês dois dentro de casa. O quanto de casamento que eu vejo que depois que os filhos vão embora, acaba, o marido dormindo num quarto, a esposa dormindo no outro, não sabe o que fazer, nós estamos aqui dentro sozinhos, a hora de voltar de novo, a lua de mel, correr pelado para casa, os filhos não estão aqui mais, ficar de boa, está todo mundo brigado, não sabe o que fazer. Por quê? Porque cuidar dos filhos, esquecer de cuidar um do outro. A pessoa mais importante da sua vida é o seu marido, é a sua esposa. Entende isso, irmãos? E vocês vão mentir um para o outro? Quem vai segurar a sua onda se der problema? Amor, gastei demais no cartão. Amor, fiz isso. Amor, fiz aquilo. Eu falei que a gente não podia comer pizza, sanduíche, agora nós vamos ter que comer ovo. Não, tá bom, amor, nós vamos comer ovo. Porque nós gastamos. Sabe, verdade liberta. Quer ver uma verdade que a maioria dos homens não fala? Amor, estou sendo tentado na rua. Hã? Mulher, seu marido talvez é tentado na rua. É tentado no emprego. Se o seu marido falar isso para você, como você reagiria? Ele foi tentado, mas ele disse não, ele não olhou, ele virou o olho. Mas ele está sendo tentado. Eu aprendi isso ainda bem que eu aprendi quando eu estava casando de novo com o pastor Antônio Cirilo. O pastor Antônio Cirilo, ele falou assim que ele estava de avião indo embora e um dia uma mulher chegou para ele e deu um cartão de acompanhante profissional. Aí ele conta o testemunho dele e fala assim: pensa nessas garotas que são garotas profissionais, né, desse trabalho. Uma mulher bonita e tal, e ele falou que se sentiu tentado. Ele falou que ligou para a esposa dele do lado dessa mulher. Ligou para a esposa dele e falou assim: meu amor, estou acabando de ser tentado por um diabo enviado do inferno aqui. Ele conta que a esposa dele falou assim: vou orar com você agora, meu amor. Sabe? Quem tem poder na área sexual do marido é a esposa, e da esposa é o marido. Se seu marido está sendo tentado, deixa ele ter a oportunidade de falar isso para você, e você vai dizer: amor, vem cá, deixa eu orar com você. Deixa eu orar com você, deixa eu buscar o seu. O que está acontecendo? Por quê? Porque estou em falha, nós estamos em falha, aí você vai começar a conversar, e o casamento começa ali, não tem mentira. Sabe?
As esposas e os maridos, os cônjuges, eles precisam viver a verdade como um fundamento de confiança. A verdade dentro do lar é um fundamento de confiança. Nós precisamos confiar uns com os outros. Casamentos sólidos não são construídos sobre conveniências ou silêncio, mas sobre verdade dita na graça. Mulher, quando o seu marido vier falar uma verdade com você, entenda, ele está sendo verdadeiro. Marido, quando a sua mulher vier falar uma verdade com você, entenda, ela está sendo verdadeira. Isso é um grito de socorro. Está te pedindo ajuda. Está falando para você, olha, me ajuda, porque eu não sou bom nisso. Me ajuda, porque eu estou tendo dificuldade nisso. Me ajuda, porque eu estou tendo problema no trabalho. Me ajuda, porque eu estou tendo problema com pornografia. Me ajuda, porque eu estou tendo problema com meus filhos. Irmãos, eu tenho uma séria dificuldade. Eu não fui criado por pai. Eu não tive referência nenhuma de pai. E eu tenho uma dificuldade enorme de brincar com meus filhos. Para mim, brincar com meus filhos é uma luta, irmão. É um desafio, porque eu não tive pai, criado na rua, e referência de vó e mãe. Então, meu pai nunca me chamou para jogar uma bola. Eu nunca tive um pai, um tio, um avô que falasse, olha, vamos fazer isso, nunca. E pelo fato de eu não ter crescido assim, eu também não sou assim. Aí eu sempre falo assim, nossa amor, eu tenho muita dificuldade. A Sanara fica empurrando às vezes. Vai brincar com a Zaf. Às vezes ela joga umas indiretas, né? Ela jogou um vídeo para mim essa semana passada. Aos 7 anos a mãe precisa deixar o filho embora para o pai começar a formar o caráter de homem dele. Eu falei assim, beleza amor, entendi. Então agora trocar pneu, lavar carro, a Zaf, vem comigo. Sabe, é porque é um desafio que eu tenho. E se a Sayonara não fica ali na cola, por mim, está tudo bem. Então, quando um homem, uma mulher for falar a verdade, o marido, a esposa for falar a verdade, lembre-se disso, ele não está procurando xingamento. Ele está procurando assim, amor, o que nós vamos fazer para resolver isso? Mas por que chegou nesse nível? Quantos vão falar a verdade para o seu marido, para a sua esposa? Cristo só falou a verdade. Cristo só ensinou de forma correta, porque a verdade liberta. A verdade liberta. Marido, se sua esposa um dia chegar para você e falar assim, amor, tem um cara lá na empresa que está dando em cima de mim, não vai brigar com o cara, vai orar com ela. Vai orar com ela. Vai dizer para o cão, seu capeta do inferno, larga minha mulher. Homens, entendam, cuide da sua esposa, ame a sua esposa, ame, porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 6, que o amor não se alega com a injustiça, mas se alega com a verdade. O amor se alegra com a verdade. Você ama a sua casa? Você ama seus filhos? Fale a verdade com forma clara, agradável. E uma coisa justa, irmão, a verdade e a humildade caminham junto. São coisas inseparáveis. Sabe, nós precisamos obedecer a Deus, nós precisamos entender os planos e os propósitos de Deus para a nossa vida. Você imagina quando Pedro abandona Cristo? Nos piores dias de Jesus, no momento da crucificação, Pedro corre. Pedro nega Jesus. E o que Cristo faz? Volta. Cristo, ele quer restaurar a vida de Pedro, ele quer restaurar o relacionamento. E a primeira pergunta que Cristo faz para Jesus é: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Tratou com verdade, pegou na ferida. Pedro entendeu, ficou envergonhado e falou: Senhor, você sabe que o amor que eu sinto por você não é o amor que o Senhor esperava. E Pedro tem a vida restaurada, irmãos. Sabe,
Nós precisamos corrigir a nossa história, nós precisamos corrigir a nossa vida, nós precisamos pegar a nossa família, trazer a humildade e a verdade para dentro dela. Eu sei que Deus quer restaurar a sua vida, irmão. Eu sei que Deus quer restaurar a sua vida, irmã. Eu sei que Deus quer restaurar o relacionamento dos pais com os filhos. O que você tem de mais importante é a sua família, irmão. Quanto tempo faz que você não tem um tempo com a sua família? Quanto tempo faz que Cristo não é glorificado na sua casa? Sabe? O chamado da família é um chamado para glorificar a Deus. É o chamado de ser a pequena igreja, onde a piedade começa ali, a intimidade é onde esse caráter é visível, o caráter de Cristo. Quem disse isso foi Sproul. Sproul disse isso, que nós precisamos entender que a casa é a nossa pequena igreja. E precisamos agir ali com piedade, agir ali com a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo. O lar é o nosso primeiro campo missionário. O lar é o solo fértil para a formação de discípulos e homens e mulheres espirituais. O lar é onde Deus os coloca para trabalhar a nossa fé, para nos ajudar a colocar em prática o propósito de Deus nas nossas vidas. Sabe? Não queira ser qualquer coisa se você não é na sua casa. Não queira ser qualquer coisa se você não ame a sua casa. Não ame o seu irmão aqui da igreja se você não ama a sua esposa. Não ame o seu filho. Não ame um filho da igreja se você não ama o seu filho. Não ama os irmãos, as irmãs da igreja se você não ama o seu marido na sua casa. Pastor, mas você não sabe o que ele fez comigo, o que ela fez comigo. Eu não sei, irmão. Eu não sei, irmã. Eu não sei o quanto você sofreu na mão desse homem e dessa mulher. Mas de uma coisa eu sei, o Senhor pode curar, o Senhor pode restaurar, no Senhor existe perdão. Talvez eu não sei o que ele ou ela fez com você, mas eu sei o que Cristo fez por nós. Ele se entregou numa cruz para nos livrar do inferno. Quer perdão maior do que esse? Quer perdão maior do que aquilo que Cristo entregou para nós na cruz? Quer fala maior do que aquela que Cristo ensinou na oração? Senhor, perdoa os meus pecados como eu tenho perdoado os pecados daqueles que me ofendem. Lembra por que você casou com esse homem, mulher? Lembra por que você casou com essa mulher, homem? Restaura o seu casamento, traz fogo para o seu casamento. Lembra da felicidade do dia que ela chegou ali. Hoje está muito chique, né? Para falar que vai ser papai, que vai ser mamãe, né? Faz vídeo, faz tudo. Eu falei assim, vai lá, mulher, faz esse negócio aí para nós saber, coçando a cabeça para saber se estava ou não. Hoje é tudo bonito, mas lembra disso. Da alegria que você vai dizer, cara, virei papai, sou mamãe. Seus filhos são bênção do Senhor, seus filhos são herança do Senhor. Se ainda está vivo, se ainda está no nosso meio, é porque Deus tem propósito para os seus filhos. Deus tem coisas grandes para fazer na nossa família. Não desanime, meu irmão, minha irmã. Sabe? A pergunta que eu faço para nós essa noite é: você tem servido ou exigido ser servido no seu lar? A verdade tem governado os seus relacionamentos ou é a conveniência? Ah, tá bom. Isso não é legal, irmão, porque quando eu deixo de viver a verdade para ver a verdade do outro, eu estou sendo mentiroso. Estou sendo falso comigo mesmo e eu não consigo ficar nessa prisão. Eu vou me matar e depois eu vou querer matar o outro. O Espírito de Cristo está controlando a sua casa. Nós ouvimos 4 mensagens aqui falando sobre o caráter de Cristo na família. O que tem governado a sua casa? Qual é o lugar mais importante para você viver? A gente precisa repensar, irmãos. Nós estamos caminhando cada dia mais para dias difíceis. O amor está se perdendo. O amor está se perdendo. O amor está se esfriando cada dia mais. É pessoas achando que são animais.
é pessoas se transformando, é pessoas adotando bebê reborn, é pessoas querendo ter cachorro como filho. Cachorro não é filho, cachorro é cachorro, é pet. Amém, irmãos? Precisamos cuidar uns dos outros e amar uns aos outros. Vamos clamar a Deus, que possamos ter um coração humilde e verdadeiro. Vamos clamar ao Senhor, para que consigamos viver como Cristo em nossa casa. Porque se não conseguimos viver Cristo em nossa casa, nós não vamos conseguir viver Ele em lugar nenhum. Se não conseguimos viver Cristo em nossa casa, nós não vamos conseguir viver Cristo em lugar nenhum. Se de tudo que eu falei nessa noite você esqueceu, guarde isso. Se não conseguimos viver Cristo em nossa casa, nós não conseguiremos ver Cristo em lugar nenhum. Oremos, curva sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra. Nos ajude, nos traga instrução para que possamos viver de acordo com Tua presença, com Teu amor e com Teu favor. Pai, que possamos viver a humildade do Senhor nos nossos lares. Que possamos viver a verdade do Senhor nos nossos lares. Abençoa-nos, Senhor Deus, as nossas fraquezas, nos fortalece, nos ajuda a mudar, nos ajuda a ter nossas vidas transformadas, para que possamos ser, Deus, o reflexo do Senhor em nossos lares. Sabemos que não vai ser fácil, sabemos que não vai ser tranquilo, mas sabemos que para o Senhor tudo é possível. Governa, Senhor Deus, a vida dos esposos dessa igreja, das esposas, dos filhos dessa igreja, que a verdade do Teu Evangelho penetre em nossos corações, para que a glória, a graça, o amor e o favor do Senhor estejam nos nossos lares, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, vamos passar para a ceia do Senhor.